E aí, galera, tudo jóia? Vou trazer um vídeo aqui, uma breve explanação sobre o termo democracia. O que seria uma democracia? E para isso eu vou trazer dois nomes para começar a minha explicação. Um é o Abraham Lincoln, foi presidente dos Estados Unidos. Em uma fala dele, então, uma escrita dele muito importante, uma frase que se eternizou e com certeza vai ser lembrado para todos sempre quando falarmos em democracia, a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, tá? E o outro nome que eu quero trazer aqui para começar essa explicação é Reinhold Niebuhr, tá? Que foi um filósofo americano, onde ele coloca que a capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça faz a democracia necessária, tá? Então, a democracia, ela é invocada constantemente no discurso político, né? Todos querem mais democracia. Os políticos adoram qualificar suas ações como democráticas ou justificam medidas autoritárias até como o necessário para defendê-la de algum inimigo. Tá? Então, mas afinal, se a gente for analisar e observar e estudar o que é mesmo democracia, tá? Então, todos falam nela, mas sua definição, ela é óbvia, ela é mesmo óbvia. Muitas pessoas explicariam, né, que democracia é a presença de eleições, mas também há eleições em ditaduras. No caso do Brasil, por exemplo, né, do período de ditadura, nós tivemos eleições, nós temos eleições em outros regimes também considerados autoritários, como na Coreia do Norte, tá? Então, assim, também tem eleições. Isso não justifica e não significa que seja democrático, né? As eleições, elas de uma certa forma ajudam a dar uma máscara democrática e de legitimidade a um regime, tá? Autoritário, por exemplo, pode ser nesse sentido. Mesmo que não sejam eleições livres e nem competitivas. Mas ele dá um ar de democracia, né? Dá uma mascarada aí. Alguns até poderiam dizer que é quando a maioria decide no momento de alguma escolha. O que é verdade, né? Importante. Mas não define tudo. Também é isso. E outros ainda definiriam como governo do povo, o que também não é uma definição completa. Porque alguns assumem o poder pós-eleições e também não governam, né, para o povo e que seja representante realmente do povo. Então é aquela ideia da máscara sendo criada, tá? Não existe uma resposta óbvia, né, e direta. Então, o conceito de democracia, ele pode ser definido aí por diversos aspectos. Ainda que nós também temos que considerar que as democracias elas se apresentam em vários graus, né, diferentes de desenvolvimento, desde aquelas com características autoritárias até as democracias mais desenvolvidas. E para complicar mais ainda toda essa ideia, né? Então, a concepção de democracia ela mudou muito ao longo do tempo. Né? Por quê? Porque veio a globalização, novas tecnologias nas comunicações, mais conhecimentos, né? E pluralismos de todas as formas. E ela se transforma muito com isso, porque precisa atender os anseios de todo esse pluralismo de todas essas transformações, tá? Então, mas de uma certa forma, o que seria então necessário para que houvesse uma democracia, para que a democracia realmente esteja implantada, né? Ela realmente esteja sendo usada, sendo desenvolvida, tá? Então existem vários modelos e teorias aí que tentam caracterizar e descrever os sistemas democráticos, tá? Uma referência que eu vou usar aqui sobre o que define a democracia é o teórico político Robert Dahl.
tá? Que criou um modelo moderno que, de uma certa forma, lista as condições necessárias para que os processos de escolha representem ao máximo a vontade das pessoas, tá? Então, essas condições, elas focam mais no processo, no como, do que no resultado final, no que seria o quê, tá? E um sistema que apresenta todas essas condições, então, foi denominada por Dow como poliarquia, um governo de muitos, que seria uma espécie de democracia que consegue absorver melhor as diferenças dentro da sociedade e refletir melhor a vontade da população. Então, algumas características aí para entender a visão do Dow, né? Da poliarquia. Então, primeiro, liberdade de formar e aderir a organizações. Segundo, respeito às minorias e busca pela equidade. Terceiro, liberdade de expressão. Quarto, direito de voto. Quinto, elegibilidade para cargos públicos. Sexto, direito de líderes políticos disputarem, tá, apoio e, consequentemente, conquistarem votos. Sétimo, garantia de acesso a fontes alternativas de informação. 8. Eleições livres, frequentes e idôneas. E o 9. Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações, de preferência de quem? Do eleitorado, tá? Então, um sistema que tenha todas essas características poderia ser, então, classificado como uma poliarquia, tá? Ou uma democracia perfeita, segundo o modelo, então, desenvolvido por Dow. Mas nos sistemas democráticos reais, tá? Nós sabemos que muitas dessas qualidades estão ausentes ou não são completamente satisfeitas, né? Elas estão ali nas constituições democráticas, mas é mascarado como simples processo também de eleições, muitas vezes, tá? Porque até muitas questões vêm à tona pós-eleito. Aí que está a máscara. E aí as constituições, muitas vezes elaboradas dentro de um processo democrático representativo, não são mais respeitados. Tá? Então, portanto, né, como tudo em política, há diversos tons de cinza, então, numa escala que vai de regimes autoritários, sem nenhuma dessas características, a uma poliarquia, com todas essas características. E aí nós temos que nos fazer a pergunta: o sistema que nós estamos vivendo se enquadra dentro de uma ideia de poliarquia, onde nossos interesses realmente, né, nossos direitos, né, são assegurados como cidadão? Forte abraço.